Um bom dia, amigos. Começando aqui mais uma programação da Rádio Rectoku. Uma programação para trazer vida para você, trazer libertação para você. Hoje é sexta-feira, é o dia de libertação espiritual. Você que está na batalha pela vitória, pela conquista, pelo sucesso de sua vida. Você atrás da honra, você atrás da bênção sentimental, você atrás da bênção. Então você tem que correr atrás da bênção. Quanto mais você exercitar o seu desejo, mais fácil vai ser de você conquistar a bênção. Quanto mais testes você fazer, mais oportunidade você vai ter de ter o seu sonho realizado. Porque ninguém que não exercite, ninguém que não busque vai poder conquistar algo, vai poder conquistar algo que queira, porque o sono às vezes é bom a pessoa dormir. Quando ela trabalha muito, ela dorme bem, então o sono é bom. Existem sonos que afasta a pessoa do trabalho, sonos afasta a pessoa do trabalho, do dinheiro. O sono gera uma vida de pessoa preguiçosa. Então, esse tipo de sono você tem que expulsar hoje de você, porque esse sono está afastando você do trabalho, afastando você da escola, está afastando você dos cursos, está afastando você de correr atrás da bênção. Então você está se tornando um homem preguiçoso, um homem atrasado no tempo, porque você ainda não foi despertado ainda. Eu não sei qual o motivo que encontra a sua vida, mas você ainda não foi despertado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, tem uma igreja perto da minha casa. Eu ouço às vezes a programação de uma rádio da igreja, mas mesmo assim você não foi despertado. Você não foi despertado. Como assim, bispo? Você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca em alguém, a pessoa deixa de dormir muito, a pessoa deixa de ser preguiçosa e começa a correr atrás da bênção. A pessoa começa a sentir disposição, ela começa a sentir espírito de vencer. Ela não aceita uma vida medíocre, ela não aceita uma vida de derrota, ela não aceita perder. Ela não aceita que o dia passe e ela não trabalhe, o dia passe e ela não estude, ela não aceita, porque o Espírito de Deus que está dentro dela, a forma dentro dela é a fórmula de Deus. De repente, o que está aí dentro de você não é a fórmula de Deus. Por isso, a oração do blog Hugo Paulistano para isso, a fórmula de Deus entrar em você. A fórmula de Deus entra como? Dentro da gente, após a oração que é feita no alto da sua cabeça. A força jovem de Deus entra em você após a oração que é feita no alto da sua cabeça. O pastor expulsando o mal da sua vida, ele mesmo se encarrega de orar em você para que o Espírito Santo ocupe o seu corpo, ocupe a sua mente, ocupe suas vontades, seus desejos. Que o Espírito Santo dirija a sua vida. O Espírito Santo leva você para o trabalho, o Espírito Santo leva você para a escola, o Espírito Santo leva você para o curso, o Espírito Santo leva você para o jogo, o Espírito Santo leva você para tudo que é canto. Ele guarda, protege você na sua jornada de vida. Veja só o que diz aqui a palavra do blog Yuki Paulistano. A palavra do blog Yuki Paulistano. Eis que a fé é a ferramenta para você aprender a vencer. Isso também depende do pastor manifestar o dom de Deus no meio de vós. Nisto é conhecido o que é nascido de Deus e o que é nascido de espíritos enganadores. O que manifesta o dom de Deus ama as coisas de Deus e não destrói. Já o que não é nascido de Deus destrói sem medo. Muito bem. A fé
que é passada nessa sexta-feira é para você se libertar e vencer, entendeu? Essa fé vai entrar em você e você vai começar a aprender a trabalhar. Você vai aprender a trabalhar, você vai aprender a levantar de manhã cedo, você vai aprender não ficar dormindo muito com uma mulher dentro de casa. Você tem, às vezes tem filhos para alimentar e você está uma pessoa irresponsável. As contas se atrasam por causa de você dorme muito. Então, a fé entra em você através do pastor. E você vai aprender a correr atrás da bênção. Você não vai se cansar enquanto você não for abençoado. Enquanto você não for abençoado, você não vai se cansar. Qual que é o dom de Deus no meio de vós? Qual que é a sua profissão? A sua profissão é mecânico, jornalista? A sua profissão é o que? Apresentador de rádio, locutor de rádio é o que? A profissão é o que? Informático? Então, esse é o dom de Deus. Esse é o dom de Deus no meio de vós. Isso é o dom de Deus que é despertado no meio de vós. E então, é preciso que o pastor que está em cima do altar, ele manifeste isso para você. Ele manifeste esse desejo de você se despertar, de você se tornar uma pessoa abençoada, de você se tornar uma pessoa guerreira, uma pessoa de luta. Depende também do que? Do pastor que está em cima do altar manifestar o dom que Deus pediu para ele dar para você. É preciso isso. Mas tudo bem, continuando aqui na palavra do blog Yugo Paulistano. Nisto é conhecido o que é nascido de Deus, o que não é nascido de Deus. O nascido de Deus, ele coloca em prática as coisas de Deus, as atividades de Deus. As atividades qual? As atividades de Deus são qual, Rogério? Bispo Rogério? Futebol, vôlei, tênis, basquete. Essas são atividades de Deus. Então, quando você participar de uma reunião, você tem que ser esperto. Se o pastor está ou não manifestando o dom de Deus em você. Então você tem que prestar isso e reivindicar os seus direitos. Reivindicar os seus direitos. Se os dons de Deus estão nascendo em você durante sua corrente de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, no máximo 6 meses você tem que estar já liberta na igreja. No máximo 6 meses você tem que estar na igreja já trabalhando em uma profissão, em um dom que Deus te deu. E o máximo 6 meses você tem que estar já batizada com o Espírito Santo. Porque a libertação não é difícil. Depende do pastor que está em cima do altar manifestar o dom da cura em você, manifestar o dom da sua cabeça se abrir. Porque a pessoa só vai entender as coisas quando ela se liberta. Aí sim ela começa a entender as coisas. Já o que é nascido de espíritos enganadores, qual a característica dele? Desse pastor assim? Ela aparenta ser uma pessoa de Deus, mas ela usa social, ela usa roupa força jovem, mas ela não, dentro de si, ela não tem o Espírito de Deus realmente. Realmente o que tem dentro dela é um espírito mau, um espírito maligno. Não estou falando de clã maligno, estou falando de um espírito mau, um espírito que é contra as coisas de Deus, que é contra as coisas do anjo, que é contra as coisas da natureza. Esse espírito fica pregando para você. Então esse espírito vai fazer nascer pessoas cheias de sono, pessoas cansadas, pessoas doentes. Acidentes acontecem daqui, acidentes acontecem dali, falência daqui, falência do outro. Então é preciso que você, quando esteja na igreja, seja atento a tudo, porque você pode perder a sua vida até estando dentro da igreja. Porque eu não sei qual pastor que vai impor a mão em cima da sua cabeça. Eu não sei qual pastor que vai impor a mão na sua cabeça, se é o nascido de Deus, se é o espírito, que é nascido de espíritos enganadores. Então que você analise muito bem quando você vier a uma igreja, se a pessoa é nascida de Deus ou de espíritos enganadores.
E peça sempre a proteção de Deus quando você entrar na igreja. Deus, eu quero vir aqui nessa igreja de verdade buscar o Espírito do nascido de Deus. Então a sua vida vai receber a proteção de Deus. E quando o enganador vir, o vírus vir, não vai atingir a sua vida, não vai conseguir te enganar, não vai conseguir te roubar, não vai conseguir te desalimentar, não vai conseguir tirar as tuas forças. O que manifesta o dom de Deus ama as coisas de Deus. Muito bem, pessoal. A pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela ama as atividades de Deus. Ela ama as atividades de Deus, mesmo que ela não pratique o vôlei, o futebol, o basquete. Ela não pratica, ela ama as coisas de Deus. Então ela ora pelas pessoas de todo o coração. Deus, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, meu Deus, com esse dom. Então ela incentiva a cultivar o ambiente, as redondezas, os bairros existentes. Os profissionais nascem, crescem. Já o que é nascido de Deus destrói sem medo. Ele destrói você sem medo. Ele não tem medo de deixar você com fome. Ele não tem medo de deixar você sem a pessoa que você ama. Ele tira a vida da pessoa que você ama. Ele tira o seu melhor amigo de você, porque ele destrói sem medo. O espírito que está dentro dele parece ser bom, mas dentro dele ele tem uma raiva daquilo que é certo. Ele vive desconectando, ele vive fazendo coisa errada, ele vive tramando coisa errada, ele vive fazendo coisa errada, ele vive com comportamentos estranhos, porque não é nascido do Espírito Santo. E nesse caso, esse pastor, essa pessoa não é nascida do Espírito Santo, vive com comportamentos estranhos. Ele é sempre mal-humorado, vive xingando, feito louco, porque não é nascido de Deus. Então, aqui fica a palavra do blogueiro paulistano. Eis que a fé é a ferramenta para você aprender a vencer. Isso também depende do pastor manifestar o dom de Deus no meio de vós. Depende do pastor para você ser abençoado nesse dia de sexta-feira. Depende do pastor, depende de mim, para que você seja abençoado nesse dia. Se eu não fazer nada disso, Deus vai me arrancar de um jeito ou de outro. Pode passar 1 mês, 2 meses, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40 anos, 50 anos. Deus vai me arrancar do meio, porque não é nascido de Deus no meio de vós. Mas quando eu sou nascido de Deus, Ele vai fazer o trabalho aparecer, o fruto aparecer, o frutificar. O invisível vai acontecer e as pessoas vão sentir Deus em você. Elas vão ver Deus em você. Vamos orar então. Deus, no nome do meu anjo Hudson, o anjo líder dessa igreja, encarregado desse trabalho, meu Deus, de orar pelas pessoas. Meu Deus, que essa força espiritual do mal que tem atuado no povo do Brasil, sobre o alto da cabeça até o ponto dos pés, meu Deus, como cabeça de tribo, meu Pai, que essa força espiritual do mal não resista mais ao poder de Deus do Brasil, não resista mais à presença do Deus do Brasil. O espírito do engano que estiver ocupando o coração dos trabalhadores, que estiver ocupando a mente dos trabalhadores, que estiver cansando os trabalhadores, meu Deus, e os trabalhadores não estiverem sentindo a força, não estiverem sentindo a garra, não estiverem sentindo o espírito de vencer, de conquista, meu Pai, que os trabalhadores não estiverem, meu Deus, espertos, meu Pai, em suas áreas de trabalho, que essas forças comecem a abandonar os ambientes agora, e que os ambientes agora sejam, meu Deus, dominados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo passe em cada empresa, em cada trabalhador, em cada trabalhadora, e venha fazer, meu Pai, cada um vencer, cada um conquistar o impossível pela fé, meu Deus. Que o fruto do trabalho deste homem, desta mulher, apareça, meu Deus, para alimentar os filhos, para alimentar, meu Deus, os amigos. Que o fruto do trabalho desse trabalhador apareça, que essa empresa cresça 100 por 1, meu Pai. Que essa empresa cresça, desenvolva, meu Pai. A semente que esse trabalhador planta, seja lá o que for, na informática, na mecânica, cresça, frutifique, seja no futebol, desenvolva, meu Pai. Cria os corações, meu Deus, ungidos por Ti, para que essas pessoas sejam sensíveis à Tua presença. É isso que eu te agradeço, meu Deus. Amém. Graças a Deus.